Então, nós vamos hoje falar sobre carência, tá? Carência, para o direito previdenciário, é o número mínimo de contribuições que o segurado deve ter para poder obter benefício previdenciário. E nós vamos contar isso considerados a partir do transcurso, né, do primeiro dia dos meses de sua competência. Quando eu falo meses de sua competência, é a partir do mês que ele inicia o trabalho. E essa matéria foi muito alterada a gente tem, desde a 8.213, ela vinha fixa em alguns prazos, mas desde 2015 está tendo muitas alterações, tá? E aí a gente vai discorrer sobre ela, né? Então, a gente tem prazo como se fosse um seguro de vida. Você, para obter esse seguro, pode ser exigido que você tenha pago pelo menos 5 prestações, 10 prestações, isso depende do tipo de contrato, mas aí nós estamos falando do direito privado. Agora, nós estamos falando aqui do seguro público, né? Então, da Previdência Social. Então, carência é aquilo que é exigido, né? Número mínimo de contribuições para que se tenha, para que se possa obter um benefício previdenciário. O que vai dispor o artigo 24? O artigo 24 vai falar exatamente isso, mas a gente vai ver que está incompleto. Por quê? Porque aqui ele fala período de carência, o número mínimo de contribuições mensais, indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. O conceito está incompleto, por quê? Porque tem uma lei complementar, 123 de 2006, que fala que o recolhimento deve ser em dia, sem atraso. E isso já mencionei para os senhores. E isso é muito importante, porque isso vai dar ensejo a outra discussão. Se tiver em dia, vai contar a carência? Então, para fins de carência, não conta. A não ser... E aí há uma discussão na doutrina, na jurisprudência, a respeito disso. Então, a primeira está correta, mas as demais estão atrasadas. Então, para fins de carência, não vai se contar. Você pode contar para tempo de contribuição, para fins de aposentadoria, mas para carência, não pode contar. Tá? Por quê? Porque está atrasado. E isso vai ter uma diferença. Por isso que a gente tem que saber muito bem essa terminologia de carência. Outra coisa que a gente vai ver aqui é a questão do parágrafo único do artigo 24, tá? Isso aqui foi... Então, o parágrafo único, o que ele falava? Isso não existe mais, tá? Mas eu tenho que contar a história desde o seu início, tá? Então, o que dispunha o parágrafo único, que hoje é revogado, hoje não existe, o parágrafo único do artigo 24. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência, com no mínimo 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência. O que significa isso? Vamos dar um exemplo para a gente entender. Então, eu já falei várias vezes, por exemplo, o benefício de incapacidade temporária, o auxílio-doença, ele exige regra geral, que a gente vai ter umas exceções no auxílio-doença. Regra geral, ele vai exigir 12 contribuições, tá? Então, eu tenho que ter 12 contribuições para poder obter o auxílio-doença, tá? Eu perdi perdi essa qualidade de segurado, e agora eu vou ter que ter essa carência. Como que eu vou obter essa carência? Eu tenho que 1/3 de 12. 1/3 de 12 é 4. Então, eu tenho que ter trabalhado 4 meses para poder obter o quê? O auxílio-doença. Eu vou ter que ter uma nova, né? Uma nova filiação. Então, eu parei de trabalhar, perdi aquela qualidade de segurado que a gente viu todos os prazos. Então, eu vou começar de novo. Então, eu começo de novo. Eu tenho que ter 4. Embora eu tenha
5 anos, vamos supor, de contribuição, mas eu perdi essa qualidade de segurado. Agora eu vou ter que começar de novo. Então, qual é a carência para eu obter o auxílio doença? É 12 meses. Eu perdi a qualidade, então eu vou ter que começar de novo. Ah, vou ter que ter os 12? Não. Embora a gente vai ver que teve lei que quis fazer isso, reiniciar. O que eu vou ter? Que ter 1/3. Eu tinha que ter 1/3. Tá? Então, 1/3 de 12 são 4 meses. Então, se eu tiver 4 meses, eu vou ter os 12, por quê? Porque eu somo os períodos que eu tive anteriormente, tá certo? Então, essa é a ideia de, ainda havendo a perda, você pode se inscrever, né? Quer dizer, você pode obter de novo, mas aí você tem que cumprir esse 1/3, tinha que cumprir 1/3, porque isso a gente vai ver que foi revogado, né? Então, a perda da qualidade de segurado, as contribuições pagas até então só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar com a nova filiação com mínimo 1/3, aquilo que eu acabei de explicar. Então, um exemplo, por exemplo, alguém que perdeu a qualidade de segurado em 1º de fevereiro de 2000, filiou-se novamente ao regime em 1º de agosto de 2001. Depois desta data, foi cometido de doença incapacitante. Deverá cumprir os 4 meses de contribuições, tá? Esse parágrafo único, como eu falei, ele foi revogado, tá? Então, ele foi revogado e não foi convertido em lei. E, além de tudo, ele teve ações diretas de inconstitucionalidade e a decisão foi no sentido de suspender e depois não foram convertidas em lei, acabou. E aí, caberia ao Senado regulamentar este período, e não regulamentou. Aí nós temos súmula da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, que colocou os benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, concedidos nesse período de 28 de março de 2005 a 20 de julho de 2005, devem ser calculados na forma da lei anterior, né, do dispositivo que estava em vigência antes do advento dessa medida provisória, ou seja, 1/3. Então, na realidade, quando a gente tem medida provisória, ela vale como lei. Mas, diante dessa situação de que ela não foi convertida, não foi regulamentada, a Turma Nacional de Uniformização decidiu que, nesse período, vale a legislação anterior. Justamente por isso, né? Deixa eu voltar um pouco para você, eu tinha colocado errado. Vejam, inclusive, teve recurso especial, as contribuições previdenciárias recolhidas em atraso não podem ser consideradas. Aquilo que eu tinha falado antes. O STJ decidiu nesse sentido. Então, pagou atrasado, não vai considerar para fins de carência. Você conta como para fins de aposentadorias, né, para o tempo de contribuição. Aí depois a gente vai ver isso daí. Então, você vai contar, e aí depende da situação quando a gente falar em auxílio-doença, porque aí vai ter que ter intercalados entre períodos contributivos esse período. Mas a ideia é essa. Está atrasado, não considera. A Turma Nacional de Uniformização, de forma diversa, o que ela fez? O que importa é a primeira contribuição paga sem atraso e não ter perdido a qualidade de segurado. Então, qual é a ideia da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência? Tá, pagou atrasado, mas nesse período não perdeu a qualidade de segurado, vai contar para fins de carência. Então, vamos fazer um exemplo. Então, a pessoa pagou a primeira prestação, porque aqui a gente está se dirigindo para quem? Para o contribuinte individual, para o facultativo. Então, essas pessoas pagaram a primeira em dia, a segunda atrasada, a terceira atrasada, a quarta atrasada. E aí vão pedir um benefício de auxílio-doença. E aí, está atrasado, para o INSS não vai considerar.
a Turma Nacional de Uniformização falou assim, ó, está atrasado, mas não perdeu a qualidade. Se tivesse ultrapassado aquele período de graça, então, por estar atrasado e ter ultrapassado, perdeu a qualidade de segurado, então não seria considerado para fins de carência, certo? Então, essa é a ideia, e vocês vejam que isso não é unânime, tá? Aqui é Turma Nacional de Uniformização e STJ, tá bom? Falamos daqui. Aqui a questão da medida provisória, o Senado rejeitou os pressupostos, mas não regulamentou e arquivou. Aí, nós tivemos a medida provisória 242. Não desistiram de alterar isso. Qual veio? Veio nova medida provisória, a medida provisória 739. E aí, ela não colocava 1/3, ela colocava integral. Então, tinha que se reinscrever, quer dizer, você teria que, era o período de reinscrição. Você, para entrar, perdeu a qualidade de segurado. Teria que ter carência, então,